Fala pessoal, bem-vindo de volta. A gente viu aí no vídeo passado a configuração das chapas, né, e das dimensões externas. Eu espero que quem tenha acompanhado tenha conseguido executar aí. E hoje a gente vai dar continuidade aqui, vamos passar para a configuração das caixas inferiores. A gente configurou as medidas externas, né, isso na questão da hora de inserir esse módulo no ambiente, e as espessuras das peças laterais, bases. Então eu mostrei os principais, que foi as frentes, né, que eu ia deixar a configuração da caixa do MDF de 18 e a frente de 15, e o restante da caixa, das gavetas e tudo mais seria 18, no meu caso 18,5. Então aqui seria a mesma forma de configurar, inclusive com a fita de borda, né, a forma que eu falei que você deve cadastrar a fita de borda, se você usa ou não. Se não usa, deixa 0, se usa, coloca a espessura. Então você seguiria fazendo todo o restante da mesma forma, né? Então hoje a gente vai passar aqui para montagem da caixa inferior. Deixa eu tirar aqui um pouquinho no meio. Então aqui já você vai configurar tudo referente a esses tipos de caixas e essas configurações. Se o sarrafo vai por trás, ali no fundo, ó, se tem um sarrafo em cima, se tem um sarrafo em cima e embaixo, se o sarrafo são esses dois aqui, se o sarrafo é por cima da caixa, é aqui que você faz essa configuração. Beleza, mas aí eu vou fazer uma cozinha, né, e quero criar essa configuração da cozinha. Mas quando eu for fazer um escritório, você vai pegar você vai fazer uma nova configuração, fazendo a configuração agora, mudando para a caixaria de escritório. Então cada configuração dessa que você faz é para um tipo de construção que você vai executar, um tipo de projeto. Tipo, fica difícil para você regular o escritório, apesar de ter escritórios aqui, ó, que nem todo Promob tem módulos de escritório prontos, né? Alguns tem, outros não. Então é mais fácil você utilizar os módulos da cozinha para fazer o escritório do que o próprio escritório. Então para isso a gente faz como? A gente costuma fazer assim, a gente cria uma configuração da cozinha para os módulos que sejam balcões de cozinha mesmo, com aquele padrão de cozinha, né? A gente já sabe como é ali na frente deitado, ou horizontal ou vertical, dependendo de como você usa, né? A gente já deixa uma configuração certinha com a construção da cozinha e faz outra configuração para o escritório, porém usando a mesma da cozinha. Então, em vez de, quando eu salvar isso aqui, eu finalizo ele, beleza? Eu vou lá e copio ele. Aqui você copia, ó, duplicar a configuração, renomeia ele com escritório em vez de cozinha, né? E faz uma nova configuração utilizando a mesma pasta de cozinha, né? Os mesmos módulos de cozinha. Aí você vai ter várias configurações diferentes. E sala, como é que eu faço em sala? Aí você tem que ver, da mesma forma você vem aqui e vê se a sala te atende, né? Se eles são compatíveis com o tipo de construção que você faz, né? E se o seu tem sala, que nem todos os Promob também tem sala, né? Não é a mesma coisa para todos. Então aqui tá o meu tá dessa forma aqui, ó. Eu particularmente não uso, eu não uso nada disso aqui, nunca usei. Quando eu vou usar alguma coisa de sala, no máximo eu construo. O máximo que eu faço é usar o construtor aqui, ó, e utilizo a configuração de sala por construtor. Essa aqui realmente eu gosto de usar. Eu gosto de usar tanto a embutida quanto a externa e essa daqui. Às vezes até para criado com rodízio eu gosto de usar essa daqui também, essa mesma aqui de sala. Então não tem uma regra para você construir as coisas tudo da mesma coisa. Você vai ter que dar tipo uma analisada e ver o que te atende, né? E dali você parte como princípio para construir o seu móvel. Mas daí você constrói o que você quiser. Você tem total liberdade depois. Não é tão travadão. Tá certo? Então vamos passar aqui, a gente vai configurar aqui então a cozinha da forma que eu configuraria para a cozinha. Aí você vai ver o que eu estou fazendo e vai configurar da sua forma, tá certo? Eu vou explicar passo a passo como no outro vídeo. Vou tentar não fazer muito longo, aí se ficar muito grande a gente divide. Eu não sei se vai dar para fazer duas configurações dessa por vídeo, tá bom? Vamos começar então. Beleza, aqui a gente tem o que? Eu vou dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui a gente tem a fixação da lateral e da base. O que quer dizer isso aqui? Ela quer dizer quanto vai passar a lateral pela base e a base pela lateral. Quanto vai ser o transpasse de um para o outro. Aqui a gente tem, ó, na letra A, que seria essa daqui, ó, o avanço da base sobre a lateral. Então, quanto a lateral vai passar para cá. Então, daqui você vai partir do princípio como? Se eu colocar 0, como está aqui, a minha base vai ficar por dentro da lateral, né? Eu disse que o avanço não vai ter avanço, vai ser zerado, então vai ficar por dentro, beleza? Se eu colocar aqui 18,5, que no caso é a minha espessura, ele vai passar e vai ficar por fora. Vai ficar alinhado aqui por fora. Então vai ficar um dentro do outro, que aqui também está 18, né? Se eu deixar 18,5 aqui e 18,5 aqui, opa,
as minhas duas peças vão ficar uma dentro da outra, então não vai dar certo. Então o correto é que eu gosto de deixar a base inferior por dentro. Se você deixa a base inferior por fora, você vai deixar a tua base 18.5 e ao contrário você vai colocar 0 aqui. Aí a sua lateral vai ficar por cima da base. Igual esse construtor aqui, ó, da sala que eu acabei de mostrar. Vou só dar um exemplo aqui rapidinho para tirar só essa dúvida aqui do que é transpasse e do que não é. Ficaria dessa forma aqui, se você deixar o transpasse da lateral zerado e o transpasse da base como a espessura da lateral, que no meu caso é 18.5. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó, a parte de baixo, né? A base vai ficar por baixo. Beleza? Isso é mais para quem não conhece, quem não está acostumado, quem está aprendendo a usar o ProMob agora, não tem muita intimidade com a produção. Mas quem já está aprendendo para aplicar isso aí na produção, já está ligado já que eu estou falando. No meu caso eu vou zerar aqui e vou deixar o 18.5. Beleza. Então a minha lateral ela vai avançar sobre a base 18.5, porém a minha base vai ficar zerada por dentro da lateral. Ok. Vamos passar para o próximo. Aí eu tenho aqui o fundo. Aqui é uma parte importante, ó. Aqui você tem diversas formas de se utilizar esse fundo. Então você tem aqui, ó, o fundo inteiro. Ele coloca o fundo inteiro. Aqui nós temos um fundo rebaixado, que ele dá um rebaixozinho. Para que é esse rebaixo? Quem já está acostumado sabe que é para passar os ferros da cozinha, da pia, né? Que sustentam a pedra. Então você passa ele por aqui sem precisar fazer corte. Temos esse outro modo aqui, onde você não quer utilizar o fundo, só vai usar 2 sarrafos para poder fixar esse móvel na parede. E temos esses que não tem fundo, simplesmente tem as travessas. Então como eu vou fazer isso? Vamos ver aqui, ó. Aqui é o A. Então o tipo do fundo A, eu estou utilizando o inteiro. Eu vou utilizar o inteiro. Aliás, eu vou utilizar o rebaixado, tá? Vou colocar aqui, pá, eu vou utilizar o rebaixado. B. Quanto vai ser esse rebaixo? Quando ele tiver, no meu caso tem. Eu vou usar 60 aqui, o rebaixo. Então, a gente vem aqui na letra C. Onde é que está o C? Aqui, ó. O C está dizendo o que aqui? Rebaixo do fundo. Quando utilizar o fundo travessa, define o recuo do fundo em relação à altura do módulo. Que é quanto ele vai descer aqui, ó. Essa folguinha que vai ter. Se você não vai utilizar ele, então não precisa mexer. Se você for, você configura. Tá certo? Então o fundo da travessa vertical e travessa horizontal. Aí aqui no caso é isso aqui, ó. Vamos clicar nele aqui. Quando você clica nele, ele te dá uma instruçãozinha aqui, ó. Quando usar o tipo fundo travessas, define a largura das travessas traseiras, 100. Aqui está em 100, 10 centímetros. Eu vou manter os 10 centímetros, beleza? Travessas horizontais, afastamento superior. Quando usar o tipo horizontal, define o recuo do fundo em relação à altura do módulo. Quanto vai ser essa altura em relação ao módulo. Basicamente o que a gente configurou no de cima lá, que eu botei o meu 50, 60. Mas aqui para quando usar, para quando utilizar o tipo travessa horizontal, beleza? Afastamento inferior, quanto de baixo vai afastar, tá ali o desenho do F, ó. Se o de baixo vai ser afastado também ou não, vou deixar o meu zerado. E aqui em cima, como caso eu for utilizar, eu vou deixar aqui 60 também. Beleza, vamos passar. Travessa de sustentação, a gente vai usar ou não? Travessa de sustentação a gente vai usar, né? Eu vou usar ambas. No caso é essa aqui, ó, em cima e embaixo. Tá aqui a letra G. Então eu vou utilizar as travessas. Se for um módulo de... Tem gente que gosta de usar o módulo de cozinha inferior, eu gosto de usar só em cima. Porque o peso sustenta só em cima. Eu gosto de utilizar os dois, porque ele sustenta o peso em cima e aqui ajuda caso esse aqui dê uma falhada, né? Se esse aqui chegar afastado da parede. E eu gosto de usar os dois, eu gosto de usar esse aqui. Ou se a parede estiver um pouco empenada, né? Eu quiser puxar o móvel para trás para nivelar com o outro, aí eu uso esse daqui. Então eu gosto de usar os dois. E as larguras dessas travessas, eu vou deixar 10 centímetros. Aí você coloca a contração que você vai querer, beleza? E vamos passar para o próximo aqui. A fixação da base e fundo. Então aqui ele está mostrando, ó. Aqui ele está mostrando o que? Ele está mostrando o fundo e quanto vai ser esse, igualmente aquele da lateral, ele vai dizer quanto, você vai dizer para ele quanto vai ser os transpasses da base em relação ao fundo e do fundo em relação à base. Então tá aqui, vamos para a primeira parte. O avanço do fundo sobre a base. Tá aqui, ó, define quanto o fundo avançará sobre a base. Isso quer dizer quanto que o fundo vai entrar na base. Se você utiliza o fundo fazendo aquele rasgo para poder encaixar o fundo nas laterais e na base, e aqui você vai dar aquela entradinha, deixando a folga que você deixa por rasgo, beleza?
Aqui a gente geralmente usa o fundo com 7 e o rasgo a gente faz com 7,5. Então a gente deixa o fundo passando 7 na base, em todos os sentidos. Eu vou colocar aqui o avanço do fundo sobre a base e beleza. Nas ilhas, que é aquelas os modos centrais, fixação da base e do fundo. Então é a mesma coisa, define quando o fundo avançará sobre a base do módulo, mas isso em relação às ilhas e não aos módulos normais de parede lá, do balcão de cozinha que eu vou já mostrar. Então aqui ele vai avançar quanto? Nas ilhas, né? Eu vou deixar 7 também aqui. Beleza. E aqui define quanto a base avançará sobre o fundo, que é a letra B, que tá aqui, ó. Quanto que essa base vai passar no fundo, né? Eu vou deixar zerado. Recuo da base, letra C, que tá aqui. Se ele vai recuar ou não, vou deixar zerado. Então, certo, aqui a gente passou aqui passamos aqui no aqui. Então vamos para a próxima, fixação do fundo na lateral. Aqui ele está mostrando a parte de cima agora. Aqui é a visão de cima, tá? Visão superior. Fixação do fundo na lateral. O avanço do fundo sobre a lateral. Define quanto o fundo avançará sobre cada uma das laterais do módulo. Aqui está 5, eu vou usar aquele mesmo fato lá que eu usei, usar o 7 mais meio do rasgo. Avanço do fundo sobre a lateral. Define quanto o fundo avançará sobre cada uma das laterais do módulo. Aqui está 0, eu vou colocar 20 aqui. Vou deixar zero por enquanto. Avanço da lateral sobre o fundo, letra F. Tá aqui, lateral sobre o fundo, né? Vou deixar 0 aqui. Beleza, vou aplicar só para não perder a configuração. E vamos. Está aqui, né? Isso é ruim que quando você vem para cá ele sai dali. Ó, eu estava aqui. Fixação do fundo na divisória. Esse caso aqui, ó, como a gente pode ver, tem fundo dos dois lados, né? Quanto ele vai utilizar para fazer o rasgo de cada lado. Esse aqui tem uma questão. Define quanto o fundo avançará sobre as divisórias ou a divisória fixa. Esse aqui eu gosto de deixar 5, porque como o rasgo vai ser de cada lado, se eu colocar dois rasgos de 7,5, né, e usar um MDF de 15, ele vai quebrar. Então, para todos os efeitos, eu gosto de deixar o mesmo tanto para 15 quanto para 18, que pode ser que depois eu utilize outro tipo e eu uso sempre a mesma medida. Aqui, como eu estou fazendo a configuração de 18, se eu quisesse deixar um pouco mais, poderia deixar, né? Mas eu gosto de deixar 5 também em todas elas, né? Tanto na de 15 quanto na de 18 para padronizar. Então, beleza. Aqui, né? Vamos para a lateral agora. O rebaixo da lateral. Vamos ver o que se trata. Define o rebaixo da lateral. Tá. Aqui é para ver se aqui é em relação ao sarrafo, tá? Tá zerado. Vou deixar zerado. Vou deixar do jeito que tá aqui. Sarrafo. Agora a gente vai entrar no posicionamento daqueles sarrafos lá. Como é que vai ser? Se vai ser por cima. É aqui que a gente configura a questão de se vai usar ele para cozinha, se vai usar ele para pia. Que tem gente que gosta de usar em todos os módulos desse jeito aqui, ó. Em todos, tanto sendo de pia, sendo um módulo para pia ou não. Já no escritório, tem gente que gosta de usar isso aqui, ó. Eu particularmente gosto de usar essa configuração aqui para escritório. E para cozinha normal, eu gosto de usar essa daqui. Porém, uma parte de trás rebaixada, aqueles 60. Tem gente que só usa da frente e assim por diante. Então vamos começar aqui. Tipo do sarrafo. Define o tipo do sarrafo a ser usado para o módulo, podendo ser frontal, que esse é apenas o sarrafo na frente, traseiro, Então aqui está no ambos, né? É a letra A, seria esse daqui. Ele está usando ambos, que é esses dois aqui, seria como se fosse do escritório. Eu vou utilizar o frontal, porque o meu traseiro ele vai estar definido lá no fundo, né? Então eu vou usar só o frontal, porque lá de trás já está definido lá no fundo, que vai ser o fundo com sarrafo, ele vai descer 60, então eu não preciso colocar os dois. Então vou na cozinha, eu só vou usar esse, porque o ferro vai passar ali e tal. Quando eu utilizar uma configuração do escritório, aí eu posso utilizar esses dois aqui, ó, e tirar o sarrafo lá do fundo, beleza? Mas essa aqui não. Sarrafo segmentado. Aqui tá não segmentado. Aí frontal e tal. Eu vou deixar não segmentado, que eu não vou utilizar isso aqui não. Profundidade do sarrafo. Aqui é a largura que ele vai ter, letra C. Profundidade do sarrafo, letra C tá aqui, é a largura que ele vai ter. Eu gosto de usar 100, mas eu vou deixar 70 nesse aqui. Vou deixar 100. Pronto. Pode usar, aqui lá eu também coloquei 100. Profundidade do sarrafo traseiro, quando tiver, né? Que é a letra D.
lá atrás, quando tiver. Se fosse um caso de for escritório, eu vou deixar como foi e como vai ser, sem também, mesmo apesar de eu não estar usando. Sarrafo, sentido do sarrafo frontal. Qual vai ser esse sentido dele? É a letra E aqui, ó. Esse sarrafo aqui, ele vai ser assim ou ele vai ser assim? No meu caso, eu vou deixar ele horizontal, e aqui é vertical, né? Vou deixar horizontal. Sentido do sarrafo traseiro, vou deixar vertical aqui, apesar de eu não usar, tá? Eu vou deixar vertical. Caso eu resolva utilizar ele aqui, tá vertical já. Sentido do sarrafo frontal, isso para os gaveteiros, tá? Até esqueci de mencionar aqui, ó. Aqui tá o sentido dos balcões, dos balcões normais da biblioteca e do construtor de armário, quando você usar o do modo construtor. Ele vai vir no mesmo padrão, beleza? E aqui é o dos gaveteiros, mesmo esquema, frontal e vertical. E aqui é o recuo frontal. Qual vai ser o recuo frontal? Letra G, que é aqui, ó. É esse recuozinho aqui, ó. De quanto vai ser esse recuo? No meu caso é 0. Não vou usar isso não. Canto oblíquo. Como é que vai ser esse canto oblíquo aqui? Que é esse dito cujo. Chanfrado ou reto? Ele está falando nessa relação aqui. Você quer deixar o sarrafo passando direto? Ou quer deixar ele já chanfrado? Vou deixar ele chanfrado, porque para produção tanto faz, é só visual. Quando você manda essa peça para produção, ela vai como se ela tivesse sem o chanfrado. Então é mais para visual mesmo, beleza. Então tá certo. Terminamos aqui, né? Que é aqui, nos sarrafos. Agora a gente vai sarrafo, fixação do sarrafo em relação à lateral. Aqui está na letra A, é simples, está mostrando se esse sarrafo vai passar ou não para dentro da lateral. 0, eu não vou passar, que eu vou deixar o sarrafo por dentro da lateral, então não preciso passar. No meu caso é 0. Aqui, fixação do sarrafo no fundo inteiro. Quando eu utilizar o sarrafo por trás, nesse fundo, aí ele vai ter essa configuração aqui. O avanço do sarrafo sobre o fundo. Aqui está 24. Que é a letra A. Que é esse aqui. Eu vou deixar aqui zerado, que eu quero ver se dá uma dúvida. Avanço do fundo sobre o sarrafo. Vou deixar os mesmos 7. Caso eu utilize, já está aqui. Beleza. Vamos passar para a próxima. Estamos nesse aqui, né? Fixação do sarrafo no fundo rebaixado, nas travessas e sem fundo. É a configuração referente a esses casos aqui, ó. É a minha configuração, essa aqui no caso. Recuo do sarrafo, aqui está 0, aqui no A, né, no caso do superior. E rebaixo do sarrafo aqui também está 0. Porém eu não estou utilizando aquele sarrafo traseiro lá, né? Quando não tem fundo, então eu não preciso pôr nada. Mas se caso eu for utilizar, já vou deixar aqui o 60. Já nesse caso eu não recuo nada quando eu utilizo o escritório, então já vou deixar zerado. E quando eu copiar essa configuração, vai ser menos coisas para eu poder editar. Então já gosto de deixar as coisas que eu uso quando eu troco essa configuração, já deixo configurado, que aí quando eu copiar ela para fazer no escritório, já está com a configuração que eu preciso. Mais ou menos, né? Só vou precisar mudar o tipo do sarrafo e o resto é tudo ok. É claro que eu vou fazer só uma vez. Vou configurar essa, vou configurar de escritório, tudo vou fazer só uma vez. Então beleza. É isso aqui. Fixação do painel frontal e lateral. Isso aqui é em relação à questão dos módulos com frente de forno. Os módulos para forno, né? Que tem aquela frente. Então essa configuração aqui é referente a ela. Então avanço da lateral sobre o frontal, né? A peça frontal. Eu deixo o 0 porque ele está por dentro, né? Que é aqui o A. Ele vai ficar por dentro da frente. Eu deixo a frente por dentro. Não deixo a frente, aliás, eu deixo a frente do forno pela frente da caixa, não por dentro. E já aqui, que é a letra B, 18. No meu caso, 18.5, porque a minha caixa vai ser 18.5. Ela vai avançar 18.5 nos dois sentidos. Beleza. Fixação do painel frontal e lateral. Tá aqui. Divisórias. As divisórias, como vai ser os recuos ou não, se não tem recuo dessas divisórias, e os afastadores, né? Aqui está mostrando os afastadores de canto e as divisórias, se vai ter recuo ou não, tanto na frente quanto atrás, se vai cortar o fundo, se não vai. Recuo frontal da divisória, no caso aqui está 0, então ela ficaria alinhada pela frente, né? Que é a letra A. Quando eu colocar uma divisória no móvel, ele vai ficar retinho aqui. E eu não costumo deixar reto, mesmo quando tem porta, a não ser que não tenha porta. Mas no meu caso vai ter porta, a grande maioria. Então eu gosto de deixar 20, que é 2 centímetros. Recuo traseiro, divisórias móveis. Esse recuo traseiro é o seguinte, ó, quanto ela vai ficar em relação ao fundo. Tem gente que gosta de deixar esses meios aqui, né? Que é para poder não ficar forçando lá atrás. Ficou pequena folguinha.
eu vou deixar, tá? Vou deixar esse recuozinho pequeno aí. Recuo nas fixas, mesmo tanto. Rebaixo da divisória. Esse rebaixo aqui é o seguinte, letra D, que é esse aqui, ó. Quando eu uso aquele sarrafo superior, ele tá me perguntando se essa divisória ela vai cortar esse sarrafo, vai ficar entre o sarrafo, atravessando ele, ou por baixo dele. Eu gosto de deixar por baixo dele, então eu vou deixar aqui 18.5, que é a espessura da minha caixa. Rebaixo da divisória, letra D, que é esse aqui. Na verdade é aqui, tá? Rebaixo da divisória e rebaixo da divisória, certo? Então, rebaixo da divisória, sarrafo segmentado, que é aquele sarrafo que se divide. Nesse caso aqui não, nesse eu vou deixar 0, porque quando o sarrafo for segmentado, ele adiciona um sarrafo de um lado, outro do outro. Eu quero que a divisória vai precisar passar dele, então, né? Então eu vou deixar sem rebaixo. Dimensões do distanciador. É esse distanciadorzinho daquele módulo de canto, que só tem uma portinha aqui que você tem um canto sem acesso, né? Que é o canto cego. De quanto você gosta de usar esse afastador? Eu uso ele 70, porque a dobradiça é 70, então eu gosto de usar o mesmo 70. É o máximo, então fica muito distante também aqui a prateleira, já que a prateleira vai ter que usar, que recuar também. Ah, Luciano, mas eu posso fazer um cortezinho no sarrafo e encaixar a prateleira dentro, para não ficar esse recuo tão grande na frente. Beleza, você pode fazer, aí já é um critério seu, de usar ele ou não, tá? Você pode deixar menor, ou deixar esse recuo menor, e na hora de cortar ele maior, porque se eu não me engano ele recua ele, o tanto que você recuar aqui, ele recua a prateleira. Beleza, vamos pro próximo. A gente viu aqui as divisórias, né? Vamos ver as prateleiras agora, o mesmo esquema. Recuo frontal das prateleiras, aqui tá 40. Vou deixar os mesmos 20 que eu deixei lá na divisória, senão vai ficar esquisito. Recuo traseiro da prateleira, 5. Vou deixar 5 nas móveis e 5 nas fixas. Folga das laterais, se essa prateleira vai ser afastada da lateral. Se você, dependendo do tipo de fixação que você utilizar, né? Você pode querer que ela fique afastada meio, ou dar uma folguinha para não ficar apertada, se você for usar só um pino, se você vai usar cantoneiras, amaque, dependendo de como você for usar. Eu não deixo nada, eu deixo zerado, não deixo folga aqui. Beleza? Bom, a gente configurou aqui então as partes principal do inferior. Beleza, nosso tempo acabou aqui, mas na próxima aula a gente continua o que a gente está fazendo. Então agradeço a participação de todos que acompanharam aí até agora. Quem não for inscrito, se inscreve. Dá aquela curtida no vídeo para poder o YouTube dar uma divulgada maior, para mais pessoas poder estar assistindo aí. Porque eu não sou YouTube, então eu não fico divulgando o canal, aquela coisa toda não. Eu tenho alguns grupos que eu participo e eu coloco lá. Então aqui é só, eu consigo atingir poucas pessoas. Mas se vocês me dar essa força aí e curtir o vídeo, o YouTube vai dar aquela jogada para mais gente poder estar vendo o vídeo. Quem sabe muita gente está aí precisando, está pagando aula, está pagando curso e acaba no final não consegue nem resolver o problema da produção. Então eu só queria salientar que o vídeo, eu estou fazendo esse vídeo para quem quer aprender a projetar, mas você está vendo que eu estou dando mais detalhes para também aquele marceneiro que quer produzir. Cara, eu quero produzir com Promóvel, quero já mandar para produção, eu não sei como fazer. Dificilmente tu vai conseguir alguém que te ensine como fazer essas configurações e esses detalhes. O cara vai ensinar a projetar. Projetar é uma coisa, projetar para produção é outra. Beleza? Então dá essa força pra gente aí, curte o vídeo, tá? Quem tiver amigo interessado em aprender, indica, ou alguém da sua fábrica que trabalha com você que quer aprender, indica aí o canal, se inscreve e obrigado pela participação. Aqui embaixo, na descrição, tem um link aqui um link pro WhatsApp. A gente tem um grupozinho lá no WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, pode tirar por lá mesmo, ou pode colocar aqui no comentário, beleza? Se tiver alguma sugestão, ou ficou com alguma dúvida, pode fazer um desses dois meios, ou vai lá no Zap ou vai aqui. Beleza? Agradeço a participação de todos e até o próximo vídeo.